Oi, oi. Olha eu de volta. Tá todo mundo me ouvindo bem? Dá pra continuar? Vocês querem que eu continue? Então vamos adiante, né? Vocês estão me ouvindo bem? Pronto, vamos lá. Vamos fazer mais uma hora, tá? Pra não cansar vocês. Eu sei que a vida tá muito intensa aí, mas vamos lá. Tá todo mundo me ouvindo? Dá um sim aí pra mim aí, se tá todo mundo ouvindo aí, que tem mais emoção. Então eu vou voltar aqui no momento que ela toma o tiro, tá? Eu tô no Teatro Assassino, na página 39, tá bom? Tá ok? Então vamos lá. Teatro Assassino, na página 39. Acordei de repente, ela tinha deitado pra dormir, ele tinha ficado na garagem, e aí ela começa aqui relatando. Acordei de repente, com um forte estampido dentro do quarto. Abri os olhos, não vi ninguém. Tentei mexer-me, mas não consegui. Imediatamente fechei os olhos e um só pensamento me ocorreu. Meu Deus, o Marco me matou com um tiro. Um gosto estranho de metal que me fez sentir forte na minha boca, enquanto num borbulhamento nas minhas costas me deixou ainda mais assustada. Isso me fez permanecer com os olhos fechados, fingindo-me de morta, pois temia que Marcos me desse um segundo tiro. O silêncio era total e absoluto. Nem nossa cadela dava menor sinal, nenhum grunhido, nenhum latido. De repente escutei o barulho das tábuas e do ferro de engomar cair no chão. Tão nítido como se eu própria os tivesse derrubado. Paralisada, mas vivamente alerta, à espreita do pior, escutei nítido e seco outro tiro. Uma das crianças chorou, um jarro caiu. Nesse momento pensei, fiz um mau juízo sobre Marco? Meu Deus, perdoa-me. E se for algum assaltante? Meu Deus, protege as minhas filhas, não deixe que nada lhe aconteça. Instintiva e sofregadamente, orava a Deus para que não deixasse as minhas filhas órfãs. Deixe-me viver, Deus meu, seja o que for, do jeito que for, mas não deixe as minhas filhas sem mãe. Isso eu repeti inúmeras vezes em pensamento, enquanto mentalizava sem cessar, um crucifixo muito antigo, herança da minha avó. Meu sofrido apelo a Deus e as imagens do crucifixo pareciam fundir-se a algo real, concreto, como um alento divino. Quem passou por um grande perigo em que se dá prestes a morrer, sabe que, nesses momentos angustiantes, o nosso pensamento flui com tal rapidez que, em uma fração de segundo, toda a nossa vida é repassada como num filme acelerado. Os fatos mais marcantes, a vontade de viver, a impotência perante o inevitável, são plasmados e concomitantemente revividos. Ali estava eu, num momento assim. Após a queda do jarro, tudo ficou em silêncio. Novo pesadelo, pensei. A cadela deve estar morta. Mataram o Marco e agora vão para o quarto das crianças. De súbito, Marco começou a gritar, chamando por nossa empregada, a Dina. Percebi então o movimento de passos dentro de casa. Abri os olhos, tentei me levantar. Não consegui me mexer nem 1 milímetro. Meus braços e minhas pernas não obedeciam o comando. Tentei chamar por alguém, mas minha voz saía quase inaudível. Queria que soubesse que eu estava gravemente ferida. A minha vida estava se esvaindo, mas não aparecia ninguém para me socorrer. Depois de alguns minutos, Rita se aproximou e perguntou o que fazer. Com esforço, indaguei sobre as crianças e o Marcos. Ela disse que estavam bem, que o Marcos havia sido levado num carro da polícia para o hospital. Apreensiva, perguntei
Pensei ter ocorrido algo grave com ele, para sair sem antes ver as crianças e a mim. Pedi a Rita que avisasse do ocorrido. Primeiro as minhas amigas, Janice e Graziela, e só depois comunicasse a minha mãe. As colegas, ambas da área de saúde, poderiam providenciar um atendimento médico mais rápido. Deu os números do telefone dela para a Rita, que se foi nervosa e apavorada. Comecei a sentir sede e já não tinha forças para falar. Minha voz saía como um sussurro. Fiquei o tempo todo consciente e lembro que estava atenta a tudo. Por isso mesmo, minha angústia era tremenda ao me sentir perder as forças. Percebia a vida sair de mim mesma, contra a minha vontade, e não tinha como dizer que estava gravemente ferida. Minhas esperanças se renovaram quando vi adentrarem no meu quarto os médicos, Teles e Franci Marie, nossos vizinhos. Eles disseram que, à primeira vista, que eu devia estar sob o impacto de forte emoção, já que não observaram nenhuma mancha de sangue. Realmente, eu não apresentava nenhum ferimento visível, pois o impacto que fizera deitar sobre a parte atingida. Me fizeram deitar sobre a parte atingida. O que o sangue que fluía das minhas costas era absorvido pelo colchão. Resolveram então me examinar detalhadamente. E quando me mudaram de posição, viram a gravidade do caso. Imediatamente providenciaram a minha remoção para o Hospital Geral de Fortaleza. Da saída de casa até o hospital, eu podia ouvir um burburinho de vozes preocupantes de urgência dizendo: depressa, depressa, mais rápido com este carro, depressa, depressa, mais rápido, mais rápido. No hospital, as luzes do teto pareciam desfilar sobre mim, com uma velocidade do que os enfermeiros avançavam com a maca, sôfregos para me salvarem, pois sabiam que a gravidade dos ferimentos e a perda de sangue me afligiam de morte. Eles gritavam: emergência, emergência. Aliviada por sentir que estava sendo atendida, desfaleci. Capítulo 7. Retomando a consciência. Estão me ouvindo de bem aí, direitinho? Vamos lá? Me dá um alô aí para ver se tá tudo ok, viu, gente? E vão controlando aí o tempo, por favor, para a gente conseguir avançar mais aqui nessa leitura. Por favor, eu preciso de vocês aí me ajudando. Retomando a consciência. Ao dar entrada no hospital, segundo o médico emergencista, eu me encontrava em choque hipovolêmico. Eu não sei o que é não, viu, gente? Depois vocês traduzem aí para mim, professor da saúde. Hipovolêmico, que ocorre devido à diminuição do volume de sangue no corpo e com a tetraplegia. O estudo radiológico do tórax da coluna vertebral, logo providenciado, demonstraram lesão destrutiva da terceira e quarta vértebra torácica. Por pouco eu não fora atingida fatalmente no coração. Conduziram-me à sala de cirurgia, onde, durante o ato cirúrgico, foi constatado pelo neurocirurgião Dr. Sérgio Pochaquim a laceração na dura matar e a destruição de um terço da medula à esquerda. Faça a confirmação de eu estar sofrendo também por hemotórax, presença de sangue entre as paredes torácicas e o pulmão. Fui submetida a uma drenagem cirúrgica. O dreno, tão próximo do meu coração, oscilava, acusando os batimentos, no incansável trabalho de bombear o sangue e de que me haviam reposto por meio de transfusões. Quando retomei a consciência, senti uma inusitada e forte dor nos braços.
Era uma dor fina, muito aguda e contínua, provavelmente devido à lesão radicular provocada pelos fragmentos de chumbo. Insistia para que me cobrissem, pois sentia muito frio. Minha incapacidade de fazer qualquer movimento, por menor que fosse, continuava total. Impacientavam-me todos os cuidados a mim dedicados. A imobilidade aguçava meus sofrimentos e me irritava, mesmo quando carinhosamente acomodavam minhas mãos, braços ou cabeça. Teimava em pedir que desdobrassem minhas pernas, quando na realidade elas se encontravam estiradas sobre a cama inerte. Minhas irmãs pacientemente procuravam uma posição que me deixasse mais confortável, mais acomodada. Enquanto a sensação de impotência passeava por mim, deixando-me atônita e em desconfortável inquietude. Recordo-me de ter ouvido as vozes de um colega de trabalho, médico, e da amiga, Dona Angelita, e da minha irmã. Tudo me incomodava, a claridade, o gemido de outros pacientes que estava próximo a mim. Um ruído, mas principalmente a dor e a minha impossibilidade de fazer qualquer movimento. Os meus pensamentos eram confusos, embaraçados, devido ao trauma e aos medicamentos. Ambientada às vozes e ao seminudez despertar, tão doloroso, perguntei à Dona Angelita se as crianças e o Marcos estavam bem. Ela, espiritosa, toda zelosa, o meu despertar, respondeu que o Marco tinha recebido um leve ferimento, porém as crianças estavam ilesas. A seguir perguntei, mergulhada em um nebuloso e insondável sentimento. Que não tinham resposta. Por que fizeram isso comigo? Se eu estava dormindo. Após sair da unidade de terapia intensiva, o meu estado de saúde requeria ainda cuidados muito especiais. Por decisão de uma junta médica, 12 dias depois de haver recebido o tiro na coluna vertebral, tive de ser submetida a uma nova cirurgia. Feita em decorrência do aparecimento de uma fissura licórica, que, na opinião médica, se constituía num canal aberto a complicações outras, como, por exemplo, uma meningite. Uma fístula decorre da lesão aracnoide, dura márter, osso e mucosa, resultando num perigoso fluxo extracraniano de licor. A função do licor, entre outras, é a proteção do sistema nervoso central. O licor também influenciava a regulação da pressão intracraniana. Após a segunda cirurgia, paralela à conduta medicamentosa, foi iniciada uma terapia passiva, realizada tantas e quantas vezes fosse possível. Minhas irmãs se revezavam com Selene, uma colega de trabalho, para movimentar os meus dedos, mãos e pés, pernas e braços. A resposta do meu organismo a esses estímulos era sempre negativa, pois a sensibilidade do meu corpo, das axilas para baixo, estavam totalmente ausentes, como tudo inerte em mim. Mas a sequela na lesão medular, o peso no coração e do mais profundo de mim mesma, com força de promessa, nascia-me uma esperança: sobreviverei. Um momento, viu, gente? Com o pesar dos dias, o movimento passivo das mãos foi sendo assumido e realizado por mim. Eu mesma tentava movimentar cada dedo, fazendo um movimento de flexão que era executado precariamente devido à falta de coordenação motora. Para melhorá-la, punha-me na mão uma esponja e me ajudavam a fechá-la, já que sozinha não tinha capacidade para tal. Concomitantemente, a fisioterapia passiva dos membros inferiores foram introduzidos exercícios para fortalecimento dos músculos respiratórios e dos braços.
A fisioterapia respiratória era feita com um tipo de exercício do qual eu deveria encher de ar uma luva cirúrgica. Sua finalidade era o fortalecimento do diafragma, principal músculo da respiração, pois os meus movimentos respiratórios estavam curtos e rápidos. Para o fortalecimento da musculatura dos braços, era heróico para mim, naquele estado, o ato de suspender algumas vezes um pequeno pedaço de madeira roliça, mais ou menos de 50 centímetros de tamanho, com as duas mãos. A sensação de força para mim, empregada, era como se aquele pequenino pedaço de madeira tivesse peso extraordinariamente superior, o que fazia com que meus braços pendessem bruscamente. Ao passar por tal importância, vivemos a indubitavelmente de esforço despendido, sentimento fundo a pergunta do poeta: quem sou nesse momento? Quem sou nesse morto instante? Decorrido, cerca de um mês do meu internamento, foi necessário que eu saísse da minha posição horizontal para uma mais verticalizada, o que deveria ser feito gradativamente. De início, levantaram a cabeceira da cama bem devagar, e eu permanecia quase sentada por algum tempo. Depois, para evitar mais circulação, ativar mais circulação, colocaram minhas pernas para fora da cama e, para compensar a falta de equilíbrio, uma das manas sentava sobre as mesmas e apoiava minhas costas para as costas dela. Outra pessoa à minha frente segurava-me o tronco, evitando assim que eu tombasse de súbito. Durante o longo período da minha hospitalização, foram tomados redobrados cuidados no sentido de evitar as temidas escaras. Quem não sabe, escara é aquela ferida que fica nas costas que a pessoa fica deitada há muito tempo. Tão comuns em pacientes portadores de lesão modular. Inocentes convivendo com o assassino. Já chegamos ao capítulo 8, tá, gente? No dia do trágico acontecimento ante o estado emocional dos meus pais e da minha irmã Valéria e amiga Janice e Graziela, encarregaram-me de me comunicar às outras minhas irmãs a triste notícia. Larissa e o marido, que se encontravam em Baturité, chegaram à Fortaleza por volta do meio-dia. Ruth e Elizabeth chegaram no dia seguinte, respectivamente, às cidades de Petrolina e Salvador, e permaneciam comigo durante quase 2 meses. As crianças passaram o dia com Janice e à noite foram para a casa das vós. Marco, de volta do atendimento de emergência, ficou também na casa dos meus pais. Minha mãe, sempre solidária, apesar de todo o sofrimento, religiosamente levava antibiótico que Marco deveria tomar na hora determinada. Até aí, gente, ninguém sabia que tinha sido Marco que tinha feito isso com ela, tá? Ele forjou um assalto. Peraí que a gente vai ler aqui na frente. Quando foi necessário trocar o curativo do ombro dele, minha mãe, ao fazê-lo, comentou com ele que o ferimento mais parecia ter sido feito por uma faca do que com uma arma de fogo, como ele havia dito. Curiosamente, a partir dessa observação, Marco não mais permitiu que ela cuidasse de seu ferimento e demonstrou a intenção de voltar para casa, levando com ele as crianças e as empregadas. Elas não queriam voltar de maneira alguma, ambas apavoradas e traumatizadas, pois sequer uma semana havia se passado depois da tragédia. Foi preciso muita insistência da minha família, alegando o abalo emocional das crianças e o estado de saúde da minha filha mais velha, acometida persistentemente de febre, para que Marco concedesse com a permanência delas na casa das avós até o final da semana seguinte. Fim do prazo, Marco, que ia fazer suas refeições na casa dos meus pais, dirigindo-se ele mesmo o carro, foi buscar as crianças. Quando minha mãe tentou persuadi-lo a deixá-las por mais 15 dias, ele insistidamente respondeu: a vida tem que continuar e as crianças têm que enfrentar a realidade.
Os dias que se seguiram ao infausto acontecimento foram muito angustiantes. Era imensa a expectativa diante da possibilidade de eu não resistir. Marcos, que já não se referia ao seu superficial ferimento no ombro, só não mostrava total desinteresse pelo meu estado de saúde, como minimizava. Não ficava ao meu lado no hospital, não perguntava por mim, nem demonstrava aflição ou angústia por meu estado. Essa falta de interesse seria confirmada pelo próprio Marcos, posteriormente, quando ele afirmava que somente no 5º dia soube, através da polícia, que sua esposa tinha sido atingida por uma arma. Foram percebidos não só a falta de interesse de Marcos em relação a mim, mas também o seu descaso no sentido de fornecer subsídios sobre fatos ou pistas que facilitassem o trabalho da investigação policial. Foi com extrema má vontade e só após muitas insistências por parte de um cunhado que Marco decidiu comparecer à Secretaria de Segurança Pública para prestar declarações sobre o assalto. Diante da necessidade de novos comparecimentos à delegacia, ele sempre resistia, justificando para que descobrir a quem foram os assaltantes, se não vai adiantar de nada mesmo. Contraria na declaração de uma de suas colegas da repartição. Não é do seu conhecimento que o acusado tenha adotado alguma providência para ajudar a capturar os assaltantes. Como se não bastasse, no período compreendido entre a primeira e a segunda cirurgia, 29 de maio e 10 de junho de 1983, Marcos, sem levar em conta as minhas péssimas condições físicas, psicológicas e emocionais, exigiu que ele passasse uma procuração. Minha família, que já devia imaginar a realidade do meu casamento, ficou estarrecida com tal proceder. Minhas irmãs e a amiga Janice vieram alertar-me sobre a responsabilidade de tal documento. Entretanto, fragilizada como me encontrava, não me opus. Esperava que os meus rendimentos, ao serem sacados integralmente pelo pai das minhas filhas, interferisse positivamente no humor dele, minorando o sofrimento que a minha ausência causava às crianças. Devido à minha completa falta de coordenação motora, no lugar da assinatura, fui levada a deixar no documento minha impressão digital, ensejando assim numa procuração pública em seu favor de Marcos, que foi registrada no cartório em 7 de julho de 1983. Para ilustrar ainda mais o proceder torpe de Marcos, outro fato desmascarado por ocasião do inquérito policial merece ser relacionado para que se tenha conhecimento das artimanhas de tal algoz. Cabisbaixo, com lágrimas nos olhos, sentado ao lado da minha cama no hospital, Marco comunicou-me que havia colocado seu carro à venda numa revendedora e que, ao ser experimentado por um pretenso comprador, o automóvel tinha sido albarroado por algum caminhão. Os danos haviam sido irreparáveis e o carro tivera de ser vendido como sucata. Marco passou idêntica versão sobre o carro para minha família, meus amigos e para seus companheiros de trabalho. A comprovação dessa invencionista trágica contraria os autos do processo. Em depoimento de 2 colegas arrolados pelo próprio Marcos, como testemunha, e em carta que me fora enviada, na qual, além de outras mentiras, Marcos escreveu: pretendi vender ou passar, infelizmente o perdi. Porém, em depoimento perante a juíza, a doutora Maria Odélia de Paula Pessoa, Marco iria contradizer seus depoimentos anteriores e assumir que realmente mentiu para a vítima e muitas pessoas ao dizer que tinha perdido o carro, conforme consta nos autos. Comisserados com tanta falta de sorte, colegas seus de trabalho em Fortaleza chegaram a realizar uma cota com o intuito de ajudá-lo, conforme consta nas declarações do depoente. Não menos solidário, colegas meus se movimentaram
para atenuar a desdita. Mesquinho e ganancioso, sempre que lhe foi possível, Marco se fez de vítima e infortunado para tirar proveito de situações as mais diversas. Enganou a todos, ludibriando a boa vontade dos amigos, explorando os colegas de trabalho em benefício próprio, chegando mesmo à raia do ridículo ao declarar, quanto à instalação do inquérito policial, que recordava-se de ter gasto com despesas hospitalares, viagens e remédios para sua mulher, aproximadamente 2 milhões e meio de cruzeiros. Uma afortunada quantia em 1983. Por outro lado, nada é mais infame do que essa afirmação de um gesto tão magnânimo, pois o trabalhoso acompanhamento da minha situação e o pagamento das despesas extras relativas à internação foram realizados por minha família. Mas o apoio de amigos dedicados, o tratamento inicial foi realizado em regime de internamento no hospital público, portanto, às custas do Instituto Nacional da Previdência Social, atual Instituto Nacional da Assistência Médica e Previdência Social. O meu internamento no hospital Sara Kubitschek, em Brasília, também foi às expensas do INPS. Portanto, sem desembolso particular, as passagens aéreas dos percursos entre Fortaleza e Brasília foram fornecidos pela instituição onde eu trabalhava e pela empresa na qual Marco era empregado. Os medicamentos que não faziam parte do arsenal terapêutico do Hospital Geral de Fortaleza foram, sem exceção, comprados por minha mãe, a pessoa do Sr. Alexandre, gerente da farmácia Dom Bosco, que fica a 2 quadras de distância da casa dela. Esses mesmos medicamentos foram, a pedido do próprio Marco, faturados em meu nome, para que, através das notas fiscais, ele pudesse requerer ressarcimento junto a um seguro de saúde ao qual, coincidentemente, havíamos nos associado algumas semanas antes. Esses esclarecimentos se fizeram necessários porque as referidas notas fiscais foram usadas pelos advogados da defesa de Marcos por ocasião do seu julgamento, com o propósito de alegar que o acusado havia realizado por conta própria tais despesas para sua esposa. Capítulo 9. Amigos e o inimigo. Como é que estamos de tempo aí, gente? Estão ouvindo direitinho? Podemos continuar? Vamos lá, vocês vão segurando aí. Quando eu cair, a gente vai voltar na próxima semana. Eu quero que vocês deixem aí anotado qual é o horário. Se o horário das 19 horas tá bom, porque segunda-feira que vem tá de volta, tá bom? Vamos chegando aqui, a página 51, Amigos e o inimigo. Somente no segundo período pós-operatório foi que comecei a tomar mais consciência do meu corpo. Ao lado da estranha sensação, a total dependência me incomodava imensamente. Tive um pós-operatório de muitos riscos, onde ocorreram inúmeros problemas circulatórios, de infecções, dentre outros. Face à necessidade do uso maciço de antibióticos que me fizeram surgir infecções micóticas e o da sonda vesical, eu era submetida à realização de frequentes exames laboratoriais. Eram imprescindíveis os cuidados de reposição de água, glicose, antiácidos, vitamina, bem como os higiênicos e dietéticos, a fisioterapia respiratória e a motora, para evitar a formação das terríveis escaras. Era necessário que eu me mudasse de posição em intervalo de 2 em 2 horas. Só que, ao menor movimento, eu sentia dores fortíssimas. Nessa ocasião, eu chorava desesperada. Mas bendito seja Deus, que nos consola em todas as horas de aflição. E bendito sejam os melhores profissionais e amigos também que comoviam a minha e a minha família. Com seu afeto e generosidade, como as amigas Janice, Lustosa, Graziela Evangelista, Regina Flávia, de Castro Almeida, Maria Deise Sobral de Assis, Martins Barbosa, Celina Roberto Filgueiras, Selene Figueiredo Correia, Angelina Barreto Fernandes, e que desde as primeiras dificílimas horas deixaram o aconchego de seus lares e revezaram com as minhas irmãs, já exaustas, pernoitando no hospital, apoiando-me nos limites.
Porém, a dedicação por parte dessas pessoas, lutando pela minha sobrevivência, não sensibilizava Marcos. Ao contrário, o desvelo que me dispensavam o irritava. Suas visitas ao hospital não me agradavam devido ao seu tom agressivo, áspero e autoritário. Afora o descaso com que me tratava. Ninguém conseguiu entender as atitudes de Marco. Por exigência dele, todos eram obrigados a sair do quarto quando vinha me visitar. Eu me sentia tão insegura na sua presença que, quando estava próxima à sua chegada, eu pedia para minha irmã que se escondesse no banheiro para alguma eventualidade. Apesar de todo o sofrimento de que eu padecia e também minha família na ocasião das visitas no hospital, Marco aproveitava para transformá-la em um muro de lamentações ou verdadeiras sessões de torturas psicológicas, ou no mínimo de preocupações, quando culpava-me pelos maus feitos das domésticas, acusando-me de não as haver orientado corretamente. Comunicava que havia decidido diminuir as despesas com a alimentação por serem demasiadamente altas, o que me levava a imaginar a queda do padrão alimentar das crianças. Não só ele reclamava, mas externava sua irritação com a presença das pessoas amigas ao meu lado. Para que toda essa maricada lhe paparicando? Se no hospital existem enfermeiras, é para que a família não se intrometa, costumava dizer-me cruel e friamente. Atormentava-me as agressões de forma de chutes no pé da cama, ou solavancos quando, em meio à conversa do tipo acima, eu cochilava por força do efeito do medicamento e ele despertava me dizendo: só porque eu cheguei inventou de dormir. Todas as vezes que Marco ia me visitar, eu ficava mais angustiada e debilitada. E isso se refletia no meu estado clínico, que piorava a ponto de eu me sentir falta de ar, sendo necessário, na maioria das vezes, chamar o médico plantonista. Num cotidiano extremado por sonolências e dores, meu pensamento estava sempre voltado para as minhas queridas filhas. Elas deveriam estar sofrendo horrores, já que a maneira de ser do pai não havia mudado em nada. E o pior era que agora, estando eu mais indefesa e impotente diante de toda aquela agressividade, não poderia ajudá-las, amenizando os seus sofrimentos. Só me restava afastar o que a intuição de mãe concebia como certeza, apelar para a proteção dos céus. Tentava tranquilizar-me e dizia para mim mesma, buscando conforto para as minhas angústias: ó anjo da guarda, as protegerá. Suave lhes sejam suas vidas. Tá tudo bem aí? Tá todo mundo acompanhando? Estão segurando o tempo aí, gente? A expectativa por Brasília, capítulo 10. Estávamos no meado de julho, mês de férias. Tudo isso está acontecendo aqui. Ela ainda não sabe que foi ele, viu, gente? Ela ainda tá na versão que foi um assalto mesmo, tá? A polícia ainda não descobriu que foi ele que tramou tudo isso, tá? Vamos lá. Até cair aí, a gente deixa a próxima semana. Diga aí o horário que vocês querem na semana que vem. Tá bom das 19 horas? Mantém. Vamos aí, falando. Até para eu respirar um pouquinho aqui, né? A expectativa por Brasília. Estávamos no meado de julho, mês de férias em Fortaleza, decorridos quase 2 meses da minha entrada no hospital. Eis que meu passar incerto entre a vida e a morte tomou novos contornos. Era chegado o tempo da alta. A partir de então, permanecer no hospital trazia a forte possibilidade de eu contrariar uma segunda infecção hospitalar. Eu ansiava por uma vaga no Hospital Sara Kubitschek, o melhor centro de reabilitação da América Latina em Brasília. E esse presente eu obtive dia depois, graças à intermediação do pai de uma amiga, Flávia. Eu estava entre agradecida e chorosa pelo
desvelo dos meus amigos e parentes, querendo imaginar o melhor para mim. Qualquer coisa que me permitisse sonhar com um futuro melhor, principalmente levantar e andar. Nesse clima de expectativa surgiu de novo o pesadelo da dominação de Marco. Dessa vez, ele se indispôs contra mim e minha família, exigindo que eu permanecesse no hospital sem se importar com o risco de eu contrair a tão temida infecção hospitalar que poderia significar minha morte. Essa possibilidade era iminente pelo agravo do meu organismo debilitadíssimo, já sem defesas. Meu médico e minha irmã, também médica, não concordaram com a permanência hospitalar pelo motivo já mencionado. Apesar das ameaças de Marco, resisti. Aceitei a decisão da minha família e fui transportada para a casa dos meus pais, a revelia de Marco, que pretendia me levar para a nossa residência na rua Fausto Cabral, onde, além das recordações dolorosas, a casa vizinha à nossa estava em construção, fonte de um permanente poeiral, o que agravaria muito o meu frágil quadro respiratório. Embora eu estivesse na casa dos meus pais, em um quarto especial e assistida com ternura e carinho dos meus familiares, eu estava como quem anestesiada, abatida, apática mesmo. Impossível para mim, naquela circunstância, lutar contra o que quer que fosse. Eu nem mesmo era capaz de discernir que tudo o que implicasse em risco para minha vida tinha aprovação e atendia aos objetivos criminosos de Marco. Naquela mesma noite, a primeira fora do hospital, Marco compareceu à casa dos meus pais e, com a grosseria habitual, jogou ao chão sua aliança e uma carta esbravejando: esqueça as crianças, pois elas vão ficar comigo para sempre. Dito isso, ele se foi. Esse incidente, na presença da minha estarrecida família, que agora se inteirava plenamente da terrível relação que eu e Marcos mantínhamos, me deixou ainda mais arrasada, e no meu íntimo se confrontavam a fraqueza e o desejo de que minha vida terminasse com um sentimento maternal de que me dava forças e ímpeto para recuperar-me a fim de lutar por minhas filhas. Eram elas que me mantinham viva. Culpava-me mesmo por não ter aceitado ficar na rua Fausto Cabral, onde estavam as crianças, embora sabendo que essa imposição absurda de Marco se contribuía numa ideia fatal. Estava convencida de que a opção escolhida havia sido a mais acertada. Essa avalanche de dúvidas e recriminações íntimas só era interrompida pelo trabalho de adaptar-me à postura de sentada, utilizando uma cadeira de rodas, um complexo processo iniciado pelos abnegados amigos e fisioterapeutas Ana Fátima Ximenes, o primo Riolando Arias Maias. Eles ensinaram com muita boa vontade os meus familiares, principalmente a Mana Valéria, que iriam acompanhar-me em Brasília, as técnicas para que eu superasse as tonturas que me afligiriam numa fase de adaptação. Excelente profissional, Ana Fátima tinha experiência como estagiária de Sara Kubitschek, e ao saber da minha ida para lá, descreveu com riqueza de detalhes as possíveis etapas do meu tratamento. Até mesmo teve cuidado de me mostrar fotos de ambientes que me acolheria, numa tentativa de minorar a minha insegurança. O médico José Salles Sobrinho, ex-residente do Sara, também me prestou informações importantes para que, quando lá chegasse, eu me sentisse mais familiarizada com a equipe de atendimento. Na véspera da minha viagem, após 4 dias de permanência na casa dos meus pais, dias amargurantes, arrastados entre a total falta de notícia das minhas filhas,
Marco retornou e disse que era ele quem iria me levar para Brasília, exigindo a desistência da minha irmã, que já havia se organizado para acompanhar na viagem e durante o período de tratamento naquela cidade. Discutimos ainda mais intimamente, face à reiteração das ameaças contidas à carta, decidi pedir para que ninguém insistisse em ir comigo, pois ainda tinha medo de represália. Marco repensasse que a sua revolta em forma de maus tratos contra minha defesa filha, respeitando o meu temor e em atenção às ponderações por mim colocadas, minha família, mesmo a contragosto, aceitou a imposição de Marco. Imagino qual não será sido a decepção de Valéria. O mal-estar que eu sentia ao utilizar a cadeira de rodas era natural, devido ao quase 2 meses em que permaneci deitada. Essa era uma das adaptações necessárias que tinha que ser feitas lentamente, por gradações. Consequentemente, o fato de ter que viajar me causava ainda mais medo. Mesmo assim, logo confirmada a vaga no Sara, tentei me portar como se estivesse tranquilo e confiante. Afinal, naquela viagem poderia representar o nascer de um novo dia. E o desejo de recuperar-me esforçava-me a minha fé, reforçava a minha fé. Tamanha ausência pelo retorno à minha condição natural. Esperançosa, fui levada para o aeroporto por Marco e pelo motorista de uma Kombi. Não sem antes meus familiares serem constrangidos a não nos acompanhar. Lá chegando, fiquei aguardando na Kombi, enquanto Marco dirigia-se ao balcão da companhia aérea. Dentro de poucos minutos, voltou para o carro e comunicou-me que perdemos o voo. O avião que nos levaria para Brasília havia partido cerca de 2 horas. Assim disse ele, não nos restava alternativa a não ser voltar para casa. Marco assumiu então um tom imperativo, afirmando categoricamente: você não vai mais voltar para a casa de seus pais. Agora você vai para minha casa. Fiquei gelada e surpresa, como alguém prestes a se afogar. Perguntas em turbilhão me acometiam. Como poderia Marco atender-me nas minhas exaustivas e especialíssimas necessidades? Afinal, eu necessitava de cuidados múltiplos que não se coadunavam com o modo daquele autoritário marido. Ele estava fazendo aquilo para me amedrontar ainda mais, levando-me ao desespero. Minha nova condição de extrema dependência física e na maneira aviltante de Marcos me trazer faziam-me sentir, agora sim, que eu era um estorvo na vida dele. Se havia muito tempo eu já era considerada por ele como um nada, mesmo quando minhas forças e meu corpo estavam íntegros, como seria agora, com tantos cuidados e tanta fragilidade? Súbito, para alívio meu e surpresa de Marcos, vi se achegando a Kombi a Mana Valéria. Sem que percebermos, ela nos seguira até o aeroporto. Ao verificar que não havíamos embarcado, ela veio inteirar-se do que estava acontecendo. Como minha frustração e perplexidade estavam no ar, estou cansada, viu, gente? Valéria, para o desespero de Marcos, tranquilizou-me dizendo não ser aquele imprevisto que iria impedir a minha viagem para Brasília. Ela pagaria novos bilhetes para o próximo voo e poderíamos embarcar sem mais delonga diante do segurança. A propósito de Valéria, Marco não teve como opor-se ainda mais que os bilhetes de passagem aérea que acabamos de perder. Só Deus sabia por quais maquiavelismo de Marcos haviam sido custeados pelo IPCE, mediante negociação de amigos do trabalho.
Todos suspeitaram que a perda do embarque fosse proposital, já que, desde a noite da tragédia, era visível sua falta de empenho quanto à minha recuperação associada a seu interesse de querer ficar longe e a sós comigo. Como o tratamento em Brasília era especialíssimo, ao saber e nos equiparmos, minha ausência implicaria em perda de recursos terapêuticos mais atuais no trato com a pessoa especial. Mas graças a Deus e a Valéria, um novo alento surgiu naquele instante de incerteza. Como é que estamos aí, gente? Aí vocês querem bater papo, querem continuar, querem que eu leia mais um capítulo? Deixa eu ver aqui, o capítulo 10, 11. Fim da esperança de andar. Eu acho que ele não dá pra ler aqui em 14 minutinhos, não. Como é que tá o tempo aí, gente? Diga aí. É muita coisa, né, gente? Muito difícil mesmo, viu? E ainda a gente só tá começando, viu? A gente só tá começando. Mas se acabar aqui, falta aí 13 minutos, tudo bem. Eu vou aqui ler o 11º capítulo. Se acabar, a gente continua na semana que vem, tá bom? Pode ser? Vocês concordam com isso? Vocês concordam? A gente faz aqui, tá bom? Vamos lá. 11º capítulo. Fim da esperança de andar. Ao chegarmos no aeroporto de Brasília, não encontramos a ambulância do Hospital Sara, designada para nos acompanhar. Telefonamos para lá, Marco inteirou-se de que o motorista já havia estado no aeroporto, no horário combinado, correspondente ao voo anterior. Apesar da demora por parte da direção daquele hospital para a liberação de outra ambulância, Marco preferiu esperar ao invés de providenciarmos outro transporte, sem levar em conta os incômodos que representava para mim aquela espera. Adentrando o hospital, após preencher a ficha de demissão... Perdão, gente, é um cansaço, viu? Adentrando o hospital, após preencher a ficha de admissão, levaram-me para o setor no qual os pacientes são submetidos a um rigoroso banho, se desvencilharam de pertences pessoais e passam a usar roupas padronizadas. Depois, não mais uma cadeira de rodas, mas já instada numa confortável cama-maca, conduziram-me ao quinto andar. À saída do elevador, direcionaram-me para a ala esquerda, destinada aos pacientes do sexo feminino. O ambiente não lembrava o hospital, amplo e arejado, bem iluminado e silencioso, nem os típicos odores de medicamentos. Era um local acolhedor, dava uma sensação de competência, organização e profissionalismo, alegrado por painéis suavemente coloridos e murais com delicadas obras de artistas. Como já havia passado o horário do almoço, providenciaram-me um lanche. Marco despediu-se, prometendo voltar no dia seguinte. Uma a uma, as pacientes que tinham a felicidade de já poderem se locomover sozinha, através ou não de suas cadeiras de roda, aproximaram-se, tentando ser agradáveis, para que eu me sentisse mais à vontade. Entre elas, encontrava-se uma fortalecense, Lindinalva Félix Maia, há bastante tempo recuperada de um acidente automobilístico. Interessante e confortador, como a presença de uma conterrânea nos faz sentir menos sozinha, mais em casa, com a recuperação de algum instinto gregário. Na segunda-feira, após a minha chegada, foi providenciada uma série de exames necessários a bem orientarem a conduta médica e fisioterapêutica indicada para o meu caso. No mesmo dia, fui entrevistada por uma psicóloga, uma assistente social e uma nutricionista. O momento decisivo, no entanto, ainda estava por acontecer. Após alguns exames clínicos, laboratoriais e de raio-x, chegou o momento crucial de ser avaliada mais detalhadamente por uma nova fisioterapeuta.
Essa avaliação mediria o meu potencial de recuperação, andar ou não. Era o dilema que me aflorava, ora afagando, ora afligindo, indo e vindo numa eternidade de tensões e distensões. Ao mesmo tempo, eu tinha e perdia esperança. Sempre tinha loucos medos, abismos de horror. Como tudo mortal à frente, há um enigma prestes a marcá-lo para sempre. Como profissional da área de saúde, pressentia o fatídico diagnóstico. Ao mesmo tempo, como paciente, ousava sonhar, pedia aos meus santos acreditar num recurso terapêutico infalível. A fisioterapeuta me tocou aqui e ali, perguntou se eu sentia toques, testou minhas reações, fez inúmeras perguntas, avaliou e finalmente concluiu seu minucioso exame. O de que eu mais temia saber, o que eu jamais queria ouvir, foi-me declarado como certeza: nunca mais eu poderia andar. Em meus pensamentos, buscava o que eu vira, mas a consciência desperta parecia agir com força de uma rajada elétrica. Fazia sucumbir meu espírito, cada vez mais desordenado e repetitivo, como um choque. Eu, Penha, jamais voltaria a andar. Jamais voltaria a andar. O impacto da notícia, aprofundado por uma terrível sensação de perda, esvaziou todas as reservas da minha crença nos avanços tecnológicos que eu havia armazenado no meu íntimo do meu ser. Demasiadas fortes, as palavras ecoavam impiedosas: nunca mais poderei andar. Nunca mais andarei. E eu derramava lágrimas incontroláveis. Nos dias seguintes a essa tragédia, essa trágica notícia, apoderou-se de mim uma apatia associada a uma avassaladora anorexia, a ponto de exigir a interferência da equipe de apoio, que precisou providenciar para mim uma alimentação especial detalhadamente supervisionada. Além dos exames já realizados e da certeza da irreversibilidade da minha lesão, ficou determinado que eu seria submetida a uma cistologia e uma urofragia excretora. Os resultados desses exames eram outras coisas, entre outras coisas, iriam determinar a possibilidade de me levarem uma sonda vesical, utilizada para mim desde a minha primeira cirurgia. Depois de passar por um ritual preparatório, fiquei aguardando a ver de ser atendida. Era um corredor comprimido e solitário. Dessa vez, enquanto abriu-me uma dentre outras portas para dar passagem a algum profissional paciente. O tempo, com cara de eternidade, parecia não existir. Postada ali, sem ter com quem conversar, sem poder dirigir-me a lugar nenhum, para saber ao menos o motivo daquela demora, cismava. Mas vale não ser do que ser assim. Uma funcionária que fazia serviço de limpeza, ao ver-me chorando baixinho, aproximou-se e tentou inutilmente confortar-me. Por mais que as pessoas fossem gentis, eu sentia a falta de alguém ligando para mim, alguém que pelo menos entendesse meu choro doido, tão sofrido. Eu me sentia mesmo um ser abandonado. Como precisava de alguém, como minha irmã estivesse do meu lado, naquele labirinto de corredores, mesmo sem me dizer nada. O que me era dado querer foi sendo substituído pelas saudades. Muitas saudades das minhas filhas, saudades de quem eu havia sido. A nostalgia de horas aumentava, a preocupação com elas, embalada com uma distante algazarra e música proveniente do pavilhão infantil, que se localizava no andar abaixo ao meu. Emocionava-me sobremaneira quando ouvia a canção predileta da minha caçula: Ursinho Pimpão, vem ursinho meu querido.
meu companheirinho, ursinho Pimpão. Vamos sonhar aventuras, voar nas alturas da imaginação. O choro eventual das crianças, provenientemente também daquele andar, deixava-me bastante absorta, como a sentinela vintilante das crianças ameaçadas, muito distante dali. Eu tinha certeza de que minhas filhas não estavam sendo bem tratadas e de que sofria a minha falta, de que também sentiam saudade de mim. E assim meus dias e noites, madrugadas, inconsones hospedavam meus desejos impossíveis de estar ao lado delas. Gente, a gente vai continuar na semana que vem, tá? Porque assim a gente já chegou aqui ao 12º capítulo. Eu acho que vocês estão aí também revendo todas as minhas falas, né? A minha leitura aqui. E sabe que foi um caminho muito difícil para Maria da Penha ser e né? Essa mulher que tá aí, né? Então, vai encerrar daqui a pouquinho. Eu ainda aguento ficar aqui mais uns 15 minutinhos com vocês, se vocês quiserem fazer uma resenha. Mas na semana que vem a gente pode continuar a leitura, né? O pessoal já falou aqui do mesmo horário, né? Semana que vem, às 19 horas, a gente vai contar, porque ainda não chegou o momento que ela descobre, né? Até esse momento todo ela tá sofrendo aqui, com toda essa angústia de não saber andar, das agressões dele, da filha. Mas ela, quando ela volta para casa, é que ela vai ter certeza que foi ele que tentou matá-la da primeira vez e tenta a segunda vez, né? Ele na banheira, ele tenta eletrocutar ela. Então eu quero muito continuar essa leitura com vocês. Quero agradecer de coração para todo mundo que ficou aqui assistindo, dando essa força. E se vocês quiserem, na próxima segunda-feira então, se vocês quiserem bater um papo comigo, eu ainda consigo aí mais 15 minutos, né? Porque na verdade a gente fica emocionada, né? A gente fica lendo isso e parece que um filme passa na cabeça da gente, né? O tempo todo, assim, a gente fica vendo a cena, porque o livro tem muita riqueza de detalhes. Ela é muito minuciosa, tudo que aconteceu com ela. Então, assim, eu que já li esse livro, não me surpreendo com a leitura, mas ao mesmo tempo me emociono, né? Porque isso que ela viveu na década de 80, as mulheres estão vivendo agora, né? No seu cotidiano, no seu dia a dia. E muita gente preocupada com vaidades, né? E a gente tem que pensar nesse momento aí, né? Então, quando cair aí, se vocês quiserem bater mais uns 15 minutos de papo pra gente combinar na semana que vem, eu fico muito emocionada, né? Porque são muitos monstros, né? Muitos monstros em cara de cordeiro, né? Muitos lobos que estão aí. E você viu que ela tentou várias vezes, ela pensou várias vezes nas filhas. E isso a gente vê no dia a dia, né? E ainda tem a sociedade que reprova as mulheres, dizendo que as mulheres sofrem violência porque elas gostam, né? Isso me dói muito. Então, é muita emoção fazer a leitura e tentar passar para vocês assim um pouco dessa mulher que eu amo muito de paixão. Eu tenho o maior carinho por ela, pela história dela. E queria dividir com vocês essa admiração, né? Eu tenho essa admiração muito grande por Maria da Penha, venho me empenhando na defesa dos direitos das mulheres. E então é isso, né? O sofrimento dela não foi só aquele momento de violência que ela passou, foi pós, né? Pós o tiro e tanto mais. Então é isso, né? Se vocês quiserem bater um papinho aí, mais a gente consegue quando acabar, né? Eu vou querer saber aí algumas coisas que vocês perceberam disso, né? Que é muito difícil você saber que você tem uma lei que tem 14 anos e ela ainda é ameaçada, né? Então é isso, né? Então foi assim, pra mim foi muito legal estar falando com vocês nesse momento e dividir com vocês o livro, mas eu tenho que recomendar o livro, né? Ele pode ser comprado. Ele custa R$62, para quem não viu eu falar antes. Vai lá no site armazendacultura.com.br, compra esse livro, tá? Compra esse livro, tá? Compra esse livro que é importante, tá certo? Então, tchau pra vocês. Tchau pra vocês aí.